Então, pensa comigo algo nesse sentido, olha que interessante. O que é uma análise? Ó, o que é uma análise horizontal? Uma análise horizontal, a gente trabalha a comparação de saldos, e fundamentalmente saldos de períodos distintos. Então, eu comparo a informação do exercício atual com o exercício anterior. Essa é uma variação de saldo. Quanto era, quanto é agora. Uma comparação dos saldos dos últimos exercícios, numa análise histórica dos valores. Por que isso é importante? Pensa comigo no seguinte, ó. Se eu disser para vocês que o município de São José dos Campos arrecadou em 2024 4 bilhões de reais em receitas, você me diria que isso é bom ou ruim? 4 bilhões de receita arrecadada em 2024. É bom ou ruim? É ótimo. E depende, né? É ótimo porque é um volume importante. Mas imagina, quem que pode me dizer se 4 bilhões de fato foi bom ou ruim? Quanto arrecadou em 23? Foi mais ou menos? Ou foi igual? Quanto que arrecadou em 22? Será que a receita está crescendo? Está estagnada? Diminuiu? Então entende que, apesar de ser um número bom, porque é expressivo, e nominalmente é um número poderoso, eu só posso dizer se foi bom ou ruim quando eu comparo. E essa comparação é o que a gente chama de análise horizontal. Ora, se eu arrecadei em 24 4 bi, quanto eu arrecadei em 23? Em 22? E 21? E 20? E aí eu sou capaz de montar uma análise histórica da arrecadação. Para entender a tendência, inclusive. Ora, será que nos últimos anos a nossa arrecadação vem aumentando, vem diminuindo? Se eu descontar os efeitos inflacionários, a minha arrecadação cresceu quanto de maneira real? Né, em termos de produção, em termos de aquecimento econômico, porque o fato de a receita crescer de um ano para o outro não quer dizer que a atividade econômica do município aumentou. Só quer dizer que a receita subiu, e eventualmente ela subiu por causa da inflação. Ora, se tem inflação e os preços sobem, naturalmente o município arrecada mais, porque ele arrecada um imposto em cima do valor faturado da nota. Então, nem sempre o aumento da arrecadação é um aumento real, do tipo, olha, realmente produzimos mais, a atividade econômica está aquecida, o município está crescendo. Não quer dizer isso. Então, quem me diz que é bom ou ruim? As comparações, as análises mais avançadas, é isso que me permite entender melhor os números da entidade. Não só como um contador que vai apoiar a gestão, eventualmente como um controlador, como um consultor, como um auditor. Ora, sou um membro da sociedade, quero ter essa avaliação, sou um adversário político do prefeito, sou um vereador, tenho interesse na informação, quero fazer uma análise de qualidade e ter condições de criticar, de interpretar e chegar às minhas conclusões. Então, a análise horizontal é uma análise que avalia um histórico dos valores. Eu posso fazer isso, como eu falei. Posso pegar, imagina, a receita arrecadada e fazer uma análise horizontal, comparando anos anteriores. Posso pegar, imagina, o resultado orçamentário, nesse balanço, a gente tem um déficit orçamentário. Ora, será que o ano passado teve superávit ou déficit? E nos outros anos? E depois? E depois? Então, comparar o resultado, por exemplo. Comparar o resultado, olha só, quanto que eu empenhei esse ano? Quanto que eu liquidei? Quanto eu paguei? E nos anos anteriores? Se eu pegar, quanto que eu escrevi de resto a pagar esse ano? E no ano passado? E no outro? Então, faço essas análises comparativas históricas. Não só, né? Eu posso, inclusive, comparar com outras entidades de porte similar. Ora, se São José dos Campos tem uma quantidade de X mil habitantes e faturou 4 bi, quanto será que outro município de um porte similar faturou, né? Arrecadou? Para eu entender também se é algo bom ou ruim. Então, as próprias comparações com outras entidades. Então, comparações históricas, comparações com outras realidades, tá? Tudo isso é bastante funcional. Quando eu pego o balanço financeiro, eu posso avaliar, imagina, quanto que foi o resultado financeiro nesse exercício, em termos de aumento de caixa. Quanto foi nos anos anteriores? E aí comparar esse resultado financeiro que é apresentado ano a ano. Considerando, inclusive, que um resultado financeiro positivo ano após ano nem sempre é algo bom. Pensa comigo, ó. Se um município
teve um resultado financeiro, vamos apurar aqui de Lins, quanto foi o resultado financeiro? Ó, e a contabilidade pública é cheia dessas terminologias, né? Resultado financeiro, resultado orçamentário, superávit financeiro, economia de dotação, excesso de arrecadação, cada termo desse significa uma coisa. E eu sei que às vezes vocês se confundem muito com esses termos. Mas olha que interessante. Se o saldo do meu caixa para o ano seguinte, ó, saldo em espécie para o ano seguinte, é de 75 milhões, 840, 595,69, vou tirar quanto era no início do ano. Ó, no início do ano era 98, menos 98, 660, 500,45, eu tive um resultado financeiro de menos 22 milhões. Então, eu tinha um saldo no caixa de 98 e ele caiu para 75. Ora, isso é bom ou ruim? Lembra? E, naturalmente, depende. Quanto que eu tive de resultado financeiro no ano anterior? E no outro? Né? Eu tinha um superávit financeiro que foi usado e aí reduziu o caixa esse ano. Será que eu tive um resultado financeiro menor porque eu paguei muito resto a pagar para deixar as contas públicas em dia e por causa disso o meu resultado financeiro foi reduzido? Apesar de orçamentariamente ter tido um déficit menor, será que esse déficit orçamentário apresentado ele é uma irregularidade ou não? Então, quando eu faço a análise do balanço, isso vai me trazendo insights, eu vou investigando as situações. Pensem comigo nisso, ó. Se eu pego um déficit orçamentário de 11 milhões 938 mil, isso é ou não é uma irregularidade? E presta atenção, essa é uma análise muito prática, porque eu estou pegando o balanço e analisando friamente que o número está negativo, existe um déficit orçamentário. Um déficit na ordem de 4% aí, né? Porque dos Então, 300 e pouco, 11 exatamente. milhões. Então, A pensa gente comigo no poderia fazer seguinte. uma série de análises aí com relação a essa informação, né, professor? Vamos comentar sobre isso. Ó. Então, tem um déficit de 11 milhões, quase 12. E a comparação com a receita, ela é muito válida, pelo seguinte, prestem atenção. Normalmente, aqui em São Paulo, por exemplo, o Tribunal de Contas, ele combate o déficit orçamentário. E é um dos motivos de parecer desfavorável, né, o encaminhamento para rejeição das contas. Mas olha que interessante. Se a gente pegar aqui em 2014, a Prefeitura de Platina, ó, o colegiado do Tribunal de Contas, durante a realização da sessão ordinária, emitiu parecer desfavorável para as contas. Por quê? Porque o déficit orçamentário ficou na ordem de 10,56% em relação às receitas, por exemplo. Às vezes até o tribunal avalia comparando a receita corrente líquida e não as receitas totais arrecadadas. Mas chegaram a ordem de 10,56%. E por conta do percentual elevado, deram o parecer desfavorável, encaminhando, né, para que o legislativo rejeitasse as contas. Agora, olha que interessante. Mesmo com déficit orçamentário, contas são aprovadas. É que em outro ano, para outro município, o tribunal deu parecer favorável porque o déficit representou 3,59% da receita corrente líquida, não, na visão do tribunal, não comprometendo a saúde financeira do município. Até mesmo, eventualmente, comparando com os déficits de anos anteriores, imagina. Mas não só isso. Normalmente, a primeira avaliação que a gente faz é, ora, se eu tive déficit orçamentário, pode ser que eu tive esse déficit porque abri créditos adicionais por superávit financeiro, que autorizaram mais despesas do que arrecadações, me levou até um déficit orçamentário, mas isso, por si só, não garante nenhum tipo de irregularidade. Então, quando a gente analisa um número, analisa de maneira muito prática. Mas o número por si só não quer dizer muita coisa. Ele é um indicativo e a gente entra com as investigações, com as análises, que naturalmente só são possíveis de serem feitas quando a gente domina também os fundamentos, a legislação, a maneira como o Tribunal de Contas avalia cada um desses aspectos, tá bom? Então, normalmente a gente faz isso como? Ó, utilizando... Pode também ser explicado isso aí em uma nota explicativa, né, professor? Ele Com pode certeza. abrir uma nota explicativa ao final da análise do balanço e explicar o real motivo daquele déficit.
Com certeza. E isso não só pode, né, como deve ser feito, tá bom? Até para ajudar o Tribunal de Contas no processo de fiscalização. Nem sempre eles leem as notas, mas muitos leem e, independente deles lerem ou não, é uma prerrogativa do nosso trabalho, né, fazer essa explicação lá no balanço. Isso vai me levar para esse ponto final dessa parte 2, que é a interpretação do resultado. Ora, será que é bom ou ruim? Como eu falei, depende, porque tem um contexto, tem uma história e tem uma base sobre o qual aquele resultado será julgado, fundamentalmente até para compor as notas explicativas. Então, a gente avalia os números para interpretar, julgar, trazer naquele processo de evidenciação nossas explicações sobre aqueles resultados, compor eles em notas explicativas para fazer. Inclusive, falando nisso, eu quero apresentar para vocês recursos que vocês podem usar nesse caminho. Então, olha que interessante. Eu criei aqui um assistente de GPT para ajudar na análise dos balanços. Né? Eu tinha feito um teste com ele, mas eu vou até começar aqui uma consulta com ele do zero. Olha que interessante. Então, falei para vocês no início, né? Quem está só no operacional vai ficar para trás, porque hoje em dia a gente tem recursos de inteligência artificial que a gente pode usar para otimizar o nosso tempo. Então, pensa, a inteligência artificial, ela não pode substituir a nossa capacidade de análise, concorda? Porque eu não posso terceirizar totalmente o trabalho para ela. Eu preciso dominar como analisar, preciso ter a minha capacidade de julgar as contas e trazer a minha percepção. Mas por que fazer toda a análise sozinho se eu posso contar com insights da inteligência artificial? Por que não contar com esse suporte para poder enriquecer a minha análise ou me trazer mais repertórios na hora de fazer essa avaliação? Então, eu criei aqui, para a gente usar nesse workshop, inclusive, um assistente de análise de balanços, né? Olha que interessante. E aí, como ele vai funcionar? Eu dei aqui um comando para ele me ajudar com uma análise de balanço. Vou demonstrar para vocês como ele está funcionando. E aí ele vai pedir para nós, qual demonstração você quer avaliar, qual é o período, né? Tem algum foco específico? Então, se possível, me envie o balanço. Eu vou enviar aqui para ele o balanço financeiro e o balanço orçamentário. Eu vou pedir para ele o seguinte, faça a análise dos balanços em anexo e me traga insights sobre os resultados apresentados. Vou dar um comando simples aqui, mas para vocês verem como funciona e o poder que a inteligência artificial já tem. E isso, o que eu estou fazendo aqui é o básico do básico, porque existe poder para muito mais, tá? Só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo já. E se você não está atento ao uso da inteligência artificial na contabilidade, você já está ficando para trás, tá? Infelizmente, assim, tem que te dizer isso, seu mensageiro do apocalipse, porque a inteligência artificial está avançando muito rápido, assim, ó. Hoje eu estudo algo, amanhã já está ficando para trás, porque todo dia tem alguma novidade, alguma ferramenta nova. Então, olha que interessante, né? Deu o comando para esse assistente me ajudar na análise, para trazer insights, e aí ele fez a avaliação. Ó. Resumo, balanço orçamentário, previsão da receita, receita realizada, 3,374 milhões, diferença, frustração na receita de 33, despesa empenhada, 386 milhões, resultado de déficit de 11. Balanço financeiro, receita financeira total, despesa total e o saldo em espécie, os insights, pontos positivos, pontos negativos, indicadores-chave, e aí compôs uma tabela, riscos, recomendações, e eu posso brincar, né, e fazer outras solicitações para que ele possa fazer essa análise para mim. Mais uma vez, não para substituir meu trabalho, mas para que eu possa usá-lo como ferramenta. Agora, é óbvio, né? A inteligência artificial vai tirar o trabalho de quem? De quem não souber usá-la. Então, se você adquirir visão, tiver um trabalho mais estratégico, você pode usá-la ao teu favor. Caso contrário, vai acabar ficando para trás de fato. Essa aqui é a versão paga que eu uso, né, do GPT. Tá bom?
que me permite criar esses assistentes, né? Eu acredito que na versão free já dê para anexar os arquivos, vocês não conseguiriam criar esse assistente, né? Mas, naturalmente, se eu disponibilizar o assistente para vocês, vocês conseguem anexar os arquivos para ele fazer a análise, inclusive interagir com o assistente. Tá? Então, eu tenho esse assistente, tenho outros também, né? Venho me dedicando muito à criação de assistentes que podem facilitar o trabalho da contabilidade. Mas eu quero só apresentar para vocês mais um recurso, olha que interessante. Se eu pedir para ele o seguinte, eu quero que você elabore uma apresentação para eu apresentar ao gestor. Apresentar ao gestor de maneira, com uma linguagem simples, e acessível. E apresente os números em gráficos e tabelas. Ó, aí eu vou pedir para ele montar uma estrutura de apresentação. E depois, enquanto ele vai gerando aqui, eu quero mostrar para vocês outra ferramenta de inteligência, que é essa daqui, ó, Gama.app. Ela monta apresentações. Tá? Então, olha que interessante. Ele vai montar para mim uma estrutura de apresentação. Aí, o que eu vou fazer? Vamos ver se vai funcionar do jeito que ele mostrou aqui. Desse jeito que ele montou, ficou meio diferente, né? Ele montou em código. Vamos ver se a inteligência artificial consegue entender aqui e montar a apresentação para mim. Deixa eu ver, nesse formato. Vou escolher aqui um formato, vou pedir para ela gerar. Deixa eu ver se vai funcionar assim. Senão eu peço para ele explicar lá no formato de texto. Ó, essa aqui é outra inteligência artificial que monta apresentações de PowerPoint, entendeu? Então, às vezes, você perde um tempo danado montando um relatório, PPT, e tem recursos de inteligência artificial que você podia usar para fortalecer seu trabalho. Então, volto a dizer, esse negócio de ficar pondo na mão, esse trabalho mais operacional, tá com os dias contados. Vocês estão tendo aqui um vislumbre da sombra do que tá para vir na frente. Presta atenção. Tá? Ó, então, ele montou, você viu em quantos segundos deu? Não deu nem um minuto. Aí ele montou receita com os valores, a diferença da frustração, a despesa orçamentária, ó, dotação, empenhado e pago, evolução do saldo financeiro, aí montou gráficos, ó, pontos de atenção. Então, assim, eu fiz aqui muito rápido, é claro, né? Se a gente avaliasse as informações e ajustasse, a gente poderia montar a apresentação da maneira como a gente quiser, ok? Mas, vocês já viram aqui o poder que tem e viram que funciona, ok? É isso. Então, é a gente aprender, né, a usar a nosso favor.